E uma das maiores produtoras e exportadoras de papéis do país, a empresa Klabin S.A., foi condenada pelo Ministério Público Federal por realizar transporte de carga em excesso de peso na BR-381, no trecho entre Belo Horizonte e São Paulo, no sul de Minas. Segundo a decisão, a empresa vai ter que pagar R$ 1 milhão por danos morais causados à coletividade. E de acordo com o Ministério Público Federal, entre 2015 e 2020, a empresa recebeu mais de 1.600 autuações por transporte de carga com excesso de peso. E para falar mais sobre esse assunto, para explicar melhor a situação para a gente, vou chamar agora a jornalista Laura Marques. Ô Laura, para o Ministério Público Federal, além dessa infração a normas de trânsito, a medida causa prejuízos materiais também aos cofres públicos, já que reduz drasticamente a durabilidade do asfalto. Explica essa história para a gente. Exatamente, Elias. Essa ação na justiça, essa disputa judicial, diz muito sobre o transporte de cargas, brasileiro. As rodovias são as principais vias de transporte de cargas de qualquer tipo de produto no Brasil atualmente. Por isso, é necessário que essas vias estejam em boa qualidade, em uma situação trafegável, para toda a população e também para as empresas que fazem esse transporte. Essa disputa está acontecendo porque, segundo o Ministério Público Federal, a Klabin foi autuada mais de 1.600 vezes por excesso de peso de carga, ou seja, estava descumprindo a legislação com relação à quantidade, ao volume de carga que esses caminhões da empresa poderiam estar levando para as estradas brasileiras. E aí a Klabin respondeu a essa ação do Ministério Público Federal alegando algumas questões. Por exemplo, a empresa disse que essas autuações não aconteceram só na BR-381, mas também em outras estradas federais e estaduais espalhadas pelo país. Além disso, a Klabin disse que o Ministério Público Federal não conseguiu comprovar de forma material que esse excesso de carga carregado pela empresa tenha provocado danos às estradas da região do sul de Minas Gerais. Mas o Ministério Público Federal argumentou que, no caso desse excesso de carga, existem estudos do DENIT, por exemplo, do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, indicando que um excesso de carga em 20% já significaria 2 vezes mais impacto no asfalto de determinada rodovia, fazendo com que isso diminua a durabilidade daquela estrada, por exemplo, aparecendo buracos, rachaduras, todos esses tipos de problemas que podem levar a acidentes. Exatamente esse é o argumento do Ministério Público Federal, de que esse excesso de irregularidades geradas pela empresa Klabin poderiam estar impactando no número de acidentes que acontecem nas estradas brasileiras, com foco para o sul de Minas Gerais, a BR-381. Ainda de acordo com o Ministério Público Federal, todo esse excesso de carga também impacta na estrutura do próprio veículo, fazendo com que a suspensão, as molas, os pneus fiquem sobrecarregados e gerando risco para a trafegabilidade, para a segurança das estradas brasileiras, para outros motoristas também que estão passando por esses mesmos trechos que os caminhões da empresa Klabin. Exatamente por isso, segundo o Ministério Público Federal, seria um dano, portanto, à coletividade, não somente um dano material em si, mas a Klabin argumenta que o MPF não conseguiu comprovar esse dano material de fato. Mas, no fim das contas, o juiz responsável por esse caso da Justiça Federal entendeu que, de fato, há sim impactos, que esse excesso de irregularidades, excesso de peso carregado nas estradas, impacta sim, possibilita que aconteçam mais acidentes. Inclusive, o juiz responsável pelo caso destacou que o Brasil está entre os países com o maior percentual de acidentes das Américas, maior percentual de mortes em acidentes das Américas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 43% dos acidentes terminam com alguma morte dentro do Brasil.
e ele utilizou esse dado, essa informação, que foi já utilizada inclusive pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em outros casos relacionados a trânsito, a trafegabilidade das estradas brasileiras. Então, portanto, no fim das contas, segundo a Justiça Federal, a empresa é sim responsável por garantir a segurança nas estradas e terá que pagar esse montante, né, essa indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 1 milhão. Elias. Olha, Laura, é importante a gente lembrar, né? Inclusive, falávamos aqui outro dia sobre alguns acidentes que aconteceram no país. O caso da Boate Kiss, que talvez faltou ali alguma investigação, em relação também à situação, né, da Barragens da Vale, tanto em Brumadinho quanto também em Mariana. Enfim, assim como aconteceu agora nessa tragédia em Capitólio, é importante lembrar que esse tipo de situação, esse tipo de investigação, ele é super necessário e fundamental. Afinal de contas, ela só acontece para que você que está me acompanhando vai pegar a estrada. Infelizmente, se não tiver aí realmente uma atenção dobrada, muitas vidas correm perigo. E as rodovias, como nós sabemos, é realmente um local onde milhares de pessoas morrem por ano no Brasil. Não é? Eu lembro que lá atrás, quando começávamos a falar sobre a pandemia, se dizia muito isso, né? Que o Brasil tem uma epidemia de acidente de trânsito todos os anos, de tanta gente que morre, infelizmente, nas estradas. Então, é importante sim o Ministério Público estar atento e a população e as empresas também fazerem a sua parte. Laura, obrigado. Daqui a pouco eu volto a conversar com você